Olá, oitavo ano. Então vamos lá, vou explicar a matéria sobre ângulos, né? Que eu tinha passado para vocês na semana 17 e faltava eu explicar, e essa semana então eu enviei as atividades. Então o que é um ângulo, né? O ângulo ele é formado por duas semirretas, ó. E aonde tem esse encontro aqui das semirretas é o vértice, né? Ou seja, é uma abertura no encontro de duas semirretas. Abertura ou não, né? Então, aqui, ó, onde tem esse pontinho, eu, né, representei pela letra O, que é a origem, né, das minhas semirretas, uma para lá e uma para cá, e é denominada de vértice, tá? As minhas semirretas são representadas aqui, ó, do ponto O até o A, né, é infinita, do O até o B, que é chamado os lados do meu ângulo, né? Para identificar um ângulo, a gente usa a seguinte nomenclatura. Por exemplo, aqui, ó, ele vem de A, O, B. O meu ângulo vai estar aqui, ó, né? Próximo ao vértice. A gente representa A, O, B, coloca o chapeuzinho aonde está o vértice, tá? Que nesse caso tá no O. Então, A, O, B é o meu ângulo. E o chapeuzinho onde está o vértice. Os ângulos, eles têm algumas classificações. Primeiro aqui, a gente diz que um ângulo é nulo quando a medida dele é 0 graus. Eu tô aqui. Quando a medida do meu ângulo for 0 graus. Quando que ele vai ser 0 graus? Quando ele não deu nenhuma volta, né? E as minhas semirretas, por exemplo, de OA e de OB, elas se sobrepõem uma sobre a outra. Ó, então aqui o ângulo é nulo, né? Meu vértice está aqui e as semirretas estão uma sobre a outra, logo nulo. Outro ângulo, que é chamado de ângulo raso, ou, né, também ângulo de meia volta, ele mede 180 graus. Ó, né, se vocês pensar lá na circunferência, né, a metade dela tem 180 graus. Então, aqui, ó, né, chamado de ângulo raso. Meu vértice ali no O. O ângulo de uma volta inteira, né, que é um ângulo de 360 graus, quando dá uma volta inteira, ó. As retas também se sobrepõem, mas ele já deu a volta, tá? Então, ele é chamado de ângulo de uma volta e mede 360 graus. O ângulo reto, normalmente vocês vão encontrar esse ângulo representado por esse quadradinho aqui com o pinguinho dentro, significa que ele é um ângulo reto e mede 90 graus, tá? O ângulo agudo é um ângulo que mede menos de 90 graus, ó, se a gente observar pelo desenho do 90, né? Esse aqui tá menorzinho, então ele mede menos de 90, de 0 até menor que 90, né? Maior que o 0 e menor que 90, chamado de ângulo agudo, menores que 90 graus. Ângulo obtuso, maiores que 90 graus, tá? Não sendo os 180, né? Não chegando aqui até o final, até a meia volta. Porque se for meia volta é um ângulo raso. Então ele parte do 90, né? 90, alguma coisa, 91 e próximo ao 180. Então um ângulo maior que 90, mas é menor que 180. Agora, o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes? Nos ângulos consecutivos, né, eles têm o vértice, né? Eles têm o mesmo vértice daqui e eles têm um lado em comum. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, AOB, POC, mas eu também tenho AOC, né? Eu posso formar todos esses tipos de ângulos aqui, ó. A, O, B, posso formar
BOC e posso formar AOC, certo? E eles sempre, né, tanto AOB, BOC, AOC, eles sempre terão um lado em comum. Já nos ângulos adjacentes, eles precisam ser consecutivos, mas eles não podem ter nenhum ponto interno comum. Por exemplo, ó, se eu pegasse esse ângulo aqui, ó, AOB, AOC, esse ponto aqui do OB ficaria comum aos dois. Então, eles só são adjacentes porque eles são consecutivos, mas os ângulos adjacentes aqui no caso é AOB, BOC. Eles vão ter esse lado em comum, né? Um seguido do outro, mas eles não possuem nenhum ponto interno em comum. Essa é a diferença entre consecutivos e adjacentes. O que é a bissetriz de um ângulo? Quando falar em bissetriz de um ângulo, significa que vai passar uma outra reta aqui por esse ângulo, né? Vai criar um novo, vou botar aqui de P. E essa bissetriz, ela divide esse ângulo ao meio. Então, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho um ângulo AOB medido 50 graus. Então, se eu traço a bissetriz, cada lado terá 25 graus. Muito importante vocês gravar cada detalhe desses que eu tô falando. Ó, o que são ângulos complementares, tá? A gente diz que dois ângulos são complementares quando a soma deles for 90 graus, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 20 graus, o complemento desse seria o 70, onde 70 mais 20 daria um 90 graus, correto? Então, gravem bem, ó, ângulos complementares é quando a soma é igual a 90. Ângulos suplementares, tá? É quando a soma é 180 graus. Então, vamos supor que aqui fosse 30, né? Para chegar no 180, faltaria 150. Então, o suplemento de 30 seria o 150. Ou o suplemento de 150 seria o 30. Gravem isso, ó. O complemento, vamos supor que aqui fosse 20. De 20 seria 70, de 70 seria 20. Complemento 90, suplemento 180. Tem isso nos exercícios que eu enviei para vocês. Ângulos opostos pelo vértice, desculpa, tá? Os ângulos que são opostos, eles são iguais, congruentes, tá? Por exemplo, se aqui mede 70 graus, aqui também terá 70 graus. Os opostos são iguais, tá? Eles têm a mesma medida. Então, ó, outra coisa. Ó, aqui tem uma reta, que eu chamei de R. Essa volta inteira, essa meia volta aqui, ó, vai me dar os 180 graus, tá? Isso aqui vai dar os 180 graus. Então, se aqui tem 70, aqui será 110. Se desse lado é 110, do outro lado também é 110 graus, tá? E aqui também é 70. Ou seja, ó, os ângulos opostos são iguais. Vocês não podem esquecer isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que até é bem dificilzinho, não coloquei nenhum lá no exercício desse jeito, porque é pra, né, sentar a gente junto, ele é bem complicado. Ó, tenho duas retas, de A até B e de C até D. São concorrentes, né, ou seja, elas se cruzam aqui, num ponto em comum, num ponto M, que é chamado de vértice, tá o quê? A medida de A com ângulo em M até D representa a terça parte da medida de AMC, certo? Um pouquinho. De AMC, ou seja, esse ângulo aqui é 3 vezes maior que esse. Esse aqui representa a terça parte desse, certo? Então, vamos supor que esse aqui eu vou chamar de X, esse aqui
ou melhor, desculpa. Esse aqui eu vou chamar de x, esse aqui eu vou chamar de x sobre 3, né? Que é a terça parte desse. Então, o que que eu sei? Que quando eu tenho, né, essa reta aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, são 180 graus. Então, eu vou montar uma equaçãozinha que vocês aprenderam lá no 6º ano ainda, né? Ou, desculpa, no 7º ano. Ó, então, a soma desses dois é igual a 180 graus. Não se preocupe que eu não botei nenhuma atividade assim tão complicada, tá? Somar aqui uma soma de fração, né? Vai dar, eu vou fazer direto, ó. 3 vezes 1, 3, mais 1, 3x mais 1x sobre 3 igual a 180 graus. Esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Aqui eu tenho 3x mais 1x, 4x, igual a 3 vezes 180. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 180 vai dar 540. E esse 4 está multiplicando x, vai passar dividindo. Dá 1, sobra 1, 14, dá 3, dá 12, sobra 2, dá 5. Deu 135 graus. Ó, então, 540 dividido por 4 deu 135 graus. Então, esse ângulo aqui vai medir 135 graus. Para chegar no 180, falta 45. Então, esse mede 45, ó. Logo, como os opostos são iguais, esse também mede 45 e esse também mede 135. Então, tá. Resolvam as atividades e qualquer coisa me chame.